Opa, Nozel aqui, hoje vindo para mais um vídeo, senhores. Temos vídeo de sagas. Hoje tô eu, as sagas, tá? Para quem tava pedindo, tá aqui, ó. O café, um spoiler e o senhor bolseiro. Bilbo, deixa um gostei se tu gostar desse vídeo, se inscreve se for novo, tá? Tem vídeo sempre aqui no canal. Compartilha se tu quiser, comenta se tu tá pegando algum desses materiais, tá? Comenta o que tu achou deles e dá uma olhada aqui na descrição que tem o link para o nosso grupo de WhatsApp, tá? Finalmente temos um grupo onde discutimos sobre DC, sobre quadrinhos e também um pouco sobre DC. Então, varia muito o assunto. Se junta com a gente lá, tá? É um grupo bem bacana e tá bem legal de fazer parte. Sem mais enrolação, vamos começar o vídeo. Temos aqui a saga do Superman, volume 1, Batman, volume 29, Saga da Liga da Justiça 12, Saga dos Novos Titãs, volume 2, e temos Saga do Flash, volume 4. Tomar um gole de café? Tá ok, vamos começar por qual? Acho que vamos começar já nessa ordem, né? Que tá pré-estabelecida. Temos aqui a Saga do Flash, volume 4, senhores, com a conclusão da história que começou no volume 3, aonde Barry Allen voltou à vida. Temos aqui a capa, temos aqui a lombadinha amarela, temos a contracapa e tudo o que ela compila. Senhores, aqui a gente vai ter a continuação da história escrita pelo Mark Waid, tá? E a gente vai ter basicamente um embate entre o Lanterna Verde e o Barry Allen, beleza? Um embate bem legal, porém, vamos passar direto para a história principal, que é aqui que tá o que a gente quer, tá? A nossa história principal escrita pelo Mark Waid, com desenhos de Greg LaRocque. E basicamente, nessa história, a gente vê como o Wally West, Jay Garrick e esses outros dois caras que eu esqueci o nome deles, tá? Me peço perdão a todos os fãs, lidam com o Barry Allen, que tá se revelando ser um cara mau. Então a gente vai ter várias batalhas entre os Flashes. E cara, é simplesmente sensacional, tá? Diga-se de passagem. Olha isso aqui, cara. Que batalha legal. Com os três Flashes, os antigos Flashes, lutando contra o Barry Allen. Isso é simplesmente fenomenal, cara. Sério, é Mark Waid no auge. E enquanto isso, a gente tem o Wally West investigando esse aparente reaparecimento do Barry Allen e descobrindo algumas coisas bem interessantes. Porém, no final, a gente acaba tendo o Wally West voltando para a ação com a nossa querida conclusão, onde nós teremos uma batalha entre o Wally West e Barry Allen. E cara, aqui a gente tem alguma passagem de ensinamento pro Wally, porém o Wally sempre foi um cara mais da ação, e aqui não é diferente, ele acaba não aprendendo muito. E depois disso a gente tem o plano dos Flashes entrando em ação para derrotar o Barry Allen. Barry Allen, que diga-se de passagem, estava simplesmente libertando todos os criminosos da cidade. Aqui a gente acaba vendo essa batalha ocorrendo entre os Flashes contra os criminosos e tentando manter a ordem na cidade. Porém, a gente também acaba vendo esse momento aqui, ó, que é quando Jay Garrick cai no soco com o Barry Allen. E a gente acaba descobrindo uma coisa, que ao ser tirado o símbolo do Barry Allen, ele surta. Basicamente, ele foi muito afetado por isso. E a gente acaba descobrindo o porquê quando nos é revelado que, na verdade, esse Barry Allen não passa do Flash reverso. E isso é fenomenal, senhores. Isso é construído de uma maneira bem escrita, bem desenhada. E quando chega aqui, cara, tu tá querendo mais. Tu simplesmente tá querendo mais, tu tá querendo mais ação, tu tá querendo virar a próxima página. E a batalha que tu ganha virando a próxima página é simplesmente libertadora, cara. É maravilhosa. Vale a pena. Cada página. Basicamente é uma batalha em super velocidade entre Wally West e Flash Reverso, onde mostra todo o passado do Flash Reverso que, cara, pra quem gosta do personagem, é muito legal. Eu sou um cara que eu adoro Flash Reverso.
Então, toda vez que eu vejo o passado dele, eu acho muito bacana. E ver o Mark Waid escrevendo é mais legal ainda, porque ele é um baita de um escritor. E depois de tudo isso, a gente acaba vendo a conclusão, onde o Wally West vence, logicamente, o Flash Reverso, de forma muito inteligente, cara, diga-se de passagem. Porque ele faz o Flash Reverso acreditar que ele não é capaz e que ele vai matar o Flash Reverso. Basicamente, ele vence o Reverso pelo pânico. E isso é genial, cara. Sem brincadeira, olha essa dança que é feita nos desenhos, com a colaboração do roteiro e da arte. É fenomenal, tá? É fenomenal. Pra quem não leu, pega, por favor, faça um favor pra si mesmo. Pega Flash volume 4 e o volume 3 e leia essa história do Flash que é maravilhosa. Simplesmente uma das melhores histórias do Flash já feita, tá? Não tem como dizer que não é. Indo adiante, nós temos Novos Titãs do Geoff Johns, tá? Uma HQ que eu tô curtindo bastante. Aqui a gente tem a capa, a lombadinha, a contracapa e o que ela compila. Vamos lá. HQ escrita por Geoff Johns e desenhada por 3 pessoas, por Mike McConey, Tom Grammett e Ivan Reis. Nessa HQ a gente vai ter a continuação da história dos Novos Titãs. E aqui a gente vai ter a conclusão da luta dos Titãs com o Jericho, onde eles vencem. Isso é bem legal, mas o foco dessa HQ não se dá nisso. O foco desse segundo volume se dá em como a Liga da Justiça lida com os Jovens Titãs. Porque eles não têm confiança nos Titãs, e basicamente essa HQ vai ser todo um arco deles tendo que se provar para a Liga. Algo que é bem legal, tá? Diga-se de passagem, porque é muito interessante tu observar como a velha guarda trata a nova guarda, digamos assim. E como os laços deles são diferentes, como as ligações deles são diferentes, como a forma deles pensar são diferentes. E em contraponto, a gente acaba vendo a criação de uma nova vilã, que é a filha do Slade Wilson. Basicamente, depois de se provar para a Liga da Justiça, digamos assim, a HQ acaba. E tudo que nós temos é menos vigilância em cima dos Novos Titãs. Basicamente, a Liga da Justiça vai deixar os Titãs andarem mais com as próprias pernas. Algo que é bem legal. A gente também tem o avanço do arco da Ravena, tá? Ela que foi revivida na HQ passada, a gente descobriu isso. E a gente acaba descobrindo que ela tá por aí também, tá? Então tem muita coisa pra rolar, muita coisa pra rolar. E o terceiro volume promete. Como extras, a gente tem a ficha de alguns personagens, bem legal, mas não tem muito o que falar dessa HQ. Ela é uma HQ muito boa, tá? Não pense que ela não é muito boa, por eu ter falado pouco, mas basicamente ela é esse confronto de gerações, tanto físico quanto mental. E isso é bem legal, tá? Geoff Johns segue escrevendo uma fase bem legal na frente dos Novos Titãs, e eu com certeza vou continuar porque eu sou fã do Geoff Johns, não tem como. Para continuar, temos Liga da Justiça volume 12. Temos aqui a capa. Eita. Temos aqui a lombada. Temos aqui a contracapa. E tudo que compila. A HQzinha da Liga da Justiça, onde basicamente o Mark Waid toma o rumo da HQ, senhores. Como vocês podem ver, ele tá aqui assinando o roteiro e a arte é do Brian Hitch, do Howard Potter e do Pablo Raymond. E aqui, senhores, a gente vai ter uma HQ filosófica, tá? Não tem como definir de outro jeito. Basicamente, a Terra é sequestrada por deuses e a Liga da Justiça precisa fazer esses deuses decidirem, porque um lado deles acredita que o céu é real e o outro lado é um lado que não acredita que o céu é real. O lado que acredita se implantou em vários mundos para descobrir o que cada religião e o que cada planeta acredita sobre a fé e sobre o céu. E basicamente ele vai fazer um céu perfeito, digamos assim, com a junção de todos esses mundos. E logicamente, o outro lado não quer esse céu, porque esse outro lado acredita que se um povo que foi criado desde sempre pela ciência
Não faz sentido o fim da vida deles ser um céu, ser algo que não é científico. Basicamente, a gente tem a Liga sendo a ponte entre esses dois mundos e atuando como um antivírus, onde eles vão eliminando em cada mundo todos os vírus que não querem que esse céu seja real. No final de tudo, esses deuses acabam descobrindo que a humanidade tinha mais a oferecer do que eles pensavam, porque eles não acreditavam que conseguiam aprender algo com a humanidade, mas a Liga da Justiça mostrou que sim, que os humanos, apesar das falhas, apesar de todas as incoerências, eles ainda têm muito a ensinar. E eles ainda podem surpreender quando tudo parece perdido. Cara, isso aqui é filosofia pura, tá? Eu sou obrigado a dizer que essa história aqui, ela é filosofia pura. E eu adoro filosofia. Então é muito legal tu pensar no conceito do céu é real, o céu não é real. O que cada herói acredita? O que cada pessoa acredita sobre esse lugar? E basicamente, a gente vê esse desenrolar dessa saga de deuses. E continuando, a gente vai ter a história Torre de Babel. O início dela, para ser mais específico, também escrita pelo Mark Waid, porém essa desenhada pelo Howard Potter, aonde toda a Liga da Justiça é vencida rapidamente. E aí tu se pergunta como? Com planos de contingência que foram feitos para cada um dos membros, para cada um categoricamente. E aí tu pensa, que vilão em sã consciência tem planos contra a Liga da Justiça para cada um deles? Quem conhece tanto a Liga da Justiça? Quem poderia ter o conhecimento para afetar cada um deles da maneira certa, para ferir onde tem que ferir? E a resposta é simples, senhores. Quem tem esses planos não é um vilão. Quem tem esses planos é o nosso querido Homem-Morcego. Basicamente, Ra's al Ghul bota a mão nos planos do Bruce Wayne contra a Liga da Justiça. Aqui a gente só tem o início dessa história, mas é uma história que te pega de um jeito muito bom, cara. Porque tu fica interessado no momento que tu lê a primeira página até o último. Porque tu vai vendo toda a Liga sendo desmantelada, fio por fio, pedaço por pedaço, e no final tu descobrir que quem fez isso por tabela é o Batman. É bem legal. E tu fica muito curioso para ler o próximo volume porque tu quer saber como a Liga da Justiça vai lidar com o Batman. Tem como confiar? Não tem como confiar? Qual é a moral que isso vai ter na equipe? O quanto isso vai afetar a decisão deles? Tá aqui a saga da Liga da Justiça. Fenomenal, tá? Quem tá pegando as sagas tá sendo muito feliz, porque isso aqui é maravilhoso. Temos aqui também a saga do Batman, volume 29. Temos aqui a capa, a lombada e a contracapa, com tudo que tá compilando. Tá ok? Os roteiros ficam por bastante gente, por John Wagner, Alan Grant e Doug Moench, algo assim. Nessa HQ, senhores, a gente vai ter algumas histórias curtas, tá? Nessa primeira, a gente vai ter o Batman investigando um cidadão de Gotham que se dizia não ser um assassino, porém no final de tudo ele era. É isso, cara, basicamente. É uma história onde o Batman vai jogar com o psicológico de um possível vilão, que no final ele descobre que é o vilão mesmo. É uma história bem bacana, tá? Que foi escrita em quadros diferentes. O roteiro dessa primeira é do John Wagner. E ele traz um roteiro bem legal. Eu gostei bastante. Porque é uma história de investigação diferente do Batman. Geralmente a gente vê um Batman porradeiro. Geralmente a gente vê um Batman que investiga um pouco, mas aqui a gente acaba vendo um Batman que entra totalmente na mente do bandido. E isso por si só já é bem legal. Sem contar que o Gárgula é um vilão bem interessante e o visual dele é muito massa velho. E isso é legal. Como segunda história, a gente vai ter uma história escrita pelo Alan Grant, onde essa pessoa resolve aterrorizar Gotham depois que um crime foi cometido com uma das amigas dela. O Batman, logicamente, impede isso, porque ela faz esses interrogatórios, ela faz justiça a partir de tortura, a partir de espancamento, então não é legal, tá ligado? Não é legal.
E é isso, cara. O Alan Grant, numa história bem bacana, como sempre, ele brincando com os quadros, porém é uma história curta. É uma história que tu pode dizer que é boa, tá ligado? É legal, é uma história legal. Porém, eu ainda sinto falta de ter tido mais partes, porque eu adoro o Alan Grant, tá ligado? E aqui a gente tem mais uma história do Alan Grant, e aqui a gente vai ver as consequências que a vida dupla de Robin e Tim Drake vão causar. Porque a gente vê que o pai do Tim Drake voltou para casa, porém o pai do Tim Drake não quer que o Tim ande com o Bruce Wayne. A gente vê o Tim basicamente dividido entre esses dois mundos, entre o mundo de seu Batman e entre o mundo de seu Robin. E ele escolhe ser os dois no final de tudo, tá? Basicamente ele vai tentar sustentar as duas vidas, não tem muito o que falar, que é uma história bem curta. E aqui a gente tem uma história dos Zeus. E essa aqui eu não vou nem comentar, porque essa aqui é ruim, tá? Essa aqui é ruim. Nossa, que história paia. Não vou falar nada. Essa última eu não vou falar nada. Mas, bem legal também. São 5 histórias mais ou menos, eu acho. Posso ter contado errado, talvez sejam 4. E 3 delas são muito boas. E uma delas é ruim. E para finalizar, nós temos a volta, senhores, da nossa querida e amada A Saga do Superman, volume 1. Temos a capa, temos a lombada, temos a contracapa e tudo que compila. Basicamente aqui a gente tem a volta do Superman, senhores, para o mundo das sagas. Roteiros de Dan Jurgens, Roger Stern e Jerry Ordway. A turma de sempre, né? A turma de sempre que escreve o nosso querido Superman. A primeira história sendo escrita por Jerry Ordway, aonde basicamente temos um índio, senhores, que tem superpoderes e invade e assola / aterroriza Smallville. Não tem muito o que falar, é isso, é basicamente isso. É uma história legal, porém não tem nada demais. Mas aqui a gente tem histórias diferentes, senhores, tá? Aqui a gente vai ter a volta de um personagem bem legal. Quem lembra do Shaw? Acho que é assim o nome dele, se eu não me engano. O Shaw. Basicamente essa história ela é escrita pelo Dan Jurgens e desenhada por ele também. E aqui a gente vai ter a volta de uma das pessoas que o Superman salvou em uma das sagas anteriores. Essa pessoa fazia parte daquele grupo que era formado por 4 pessoas que foram por espaço e foram modificadas geneticamente. Esse grupo aqui, ó, para quem não lembra, tá? Isso acontece, eu não lembro em que saga que isso acontece, mas foi no passado. E basicamente a gente aqui descobre que esse cara aqui não morreu. Ele não morreu e ele acabou criando um vínculo muito grande com a tecnologia. E a gente vê uma história onde o Superman tenta ajudar esse cara, mas isso não dá certo. E no final de tudo esse cara resolve se exilar. O Superman tenta impedir isso porque ele sabe que não é uma boa ideia. O exílio não é uma boa opção. Não fez bem para o Superman e não faria bem para ele também. Sem contar que o mais legal, tá, dessa história aqui é tu saber que esse cara que tá controlando robôs e que tá formando robôs e controlando tecnologia, no futuro vai virar o Super Cyborg. Isso é o mais legal. É o mais legal da história, é tipo tu lembrar disso. Na continuação a gente vai ter uma história onde a Lois Lane investiga um cartel de tráfico na antiga cidade do Quarto Mundo, daquela floresta, para quem lembra. É escrita pelo Roger Stern e não tem nada demais, tá? É uma história bem ok, eu diria. A gente tem o Superman salvando a Lois Lane de novo, numa história bem simplesinha. Deixa eu ver se tem mais alguma que merece ser falada. E aqui a gente vai ter uma história onde Superman e Lois Lane já são um casal, tá? Diga-se de passagem, escrita pelo Dan Jurgens, e é onde a gente vê um embate do Superman com 2 alienígenas em Smallville. Porém, esse embate não era com o Superman, digamos assim, não era muito da conta dele. Mas ele se meteu no meio e no fim teve que resolver a parada. E é isso, cara, eu não vou falar muito mais porque não tem muito mais o que falar, tá? Porém, na última história, a gente tem o Roger Stern novamente no roteiro e a gente tem uma ida do Superman ao inferno. Com uma participação especial do Corredor Negro, que tava por aqui, mas agora não tá mais. Aqui, ó.
É corredor negro ou é patinador negro? Eu não lembro como é que é o nome desse cara. Basicamente, ele leva o Superman até o inferno, onde uma nova vilã surgiu. E o Superman vai ter que dar cabo dessa vilã e enfrentar ela no terreno dela. É uma história bem legal, tá? Fica de passagem, muito bacana mesmo. Porque é um território novo, os desenhos também são bem bonitos e acaba te envolvendo. Eu tô bem curioso pra ver o resto porque, cara, o Superman no inferno não é todo dia que a gente vê, tá ligado? Definitivamente não é todo dia. Mas agora, pra todo mundo que ficou curioso, vamos pro nosso top. Diga-se de passagem, tinha bastante saga esse mês, tá? 1, 2, 3, 4, 5. Em último lugar, senhores, eu deixo a saga do Batman. Bem legal, tá? Muito, muito legal. Mas tem coisas melhores, tá ligado? Fica em quinto lugar. Em quarto lugar, eu vou deixar Novos Titãs, que segue com uma história muito boa, com desenhos fenomenais. Deixo em quarto lugar. Em terceiro lugar, eu deixo a saga do Superman, que voltou de uma forma muito bacana também, com desenhos legais, com aquele roteiro que a gente adora da saga do Superman. E tu saber que esse vilão, que essa pessoa, no caso normal, vai se tornar um super vilão no futuro, é bem legal também. Em segundo lugar, Liga da Justiça, com duas histórias espetaculares, senhores. Série 10 de 10, simplesmente 10 de 10. Porém, em primeiríssimo lugar, a gente tem Flash, volume 4. Que isso aqui não é 10 de 10. Isso aqui é 15 de 10, cara. Isso aqui é maravilhoso, é perfeito, cara. Essa história do Flash é perfeita. Então, não tem como não deixar em primeiro lugar. Por mais que isso aqui seja perfeito, isso aqui é super perfeito. Tá aí. No mais é isso. Valeu.